Marlon. Pô, não sei, cara, assim, eu compreendi o que o Alan quis dizer com relação do idealismo do Don Quixote e tal, mas, assim, a minha visão a priori do filme é justamente da sociedade de classes, assim, a qual a gente vive, a qual o outro, ele oprime de várias maneiras, através até do discurso em si, o próximo, o outro, né? E eu vinculei o filme a isso, sacou? Então, você pega, né, dentro da plataforma, igual já foi exposto por vocês mesmos aí, e o próprio filme demonstra. Você tem uma galera lá em cima que tá meio Masterchef, produzindo as paradas, e tem o cara que é o chefão que uma hora parece brigando, gritando, discutindo com um empregado e tal. E essas comidas elas vão baixando lá no posto, na plataforma, até o momento de que não sobra rango para ninguém. Então você pega a nossa sociedade, por exemplo, no Brasil tem 110 milhões de pessoas que não têm acesso ao saneamento básico e água tratada. Beleza. É um grande exemplo disso, né? Um exemplo prático. E aí, dentro do questão do marxismo, por exemplo, a gente tem vários outros exemplos. O que me veio à mente é justamente o título do meu livro, lá, A Solidariedade Vai Até Onde Vai o Interesse. Vocês já leram, vocês têm. Por quê? O título do livro é justamente para questionar o quanto as pessoas se fazem de bonachonas, boazinhas e tal, mas no fundo, o cristão, por exemplo, eu vou ser bom, vou ser solidário porque eu quero ascender ao paraíso e tal. Isso sempre vem na minha mente, assim. Não que esteja errado, não é um julgamento de valor e moral em si, é só um aspecto interpretativo meu. Então, o filme acho que demonstra muito isso. Inclusive a senhora, a moça que fica com o personagem principal durante um tempo, ela que entra com o cachorro totozinho lá e tal, o salsicha, ela vai tentar dialogar com a galera, né? Inclusive ele, durante muito tempo, até ele falar que se a galera não deixar a comida ir para baixo, mais para baixo, para os outros andares, que ele vai cagar na comida, né? E depois vem o outro personagem e os dois vão descer a lenha na galera que de certa forma eles colocam uma regra que para mim é meio revolucionária também. Então veio também à minha cabeça de que o quanto uma revolução do pensamento, uma revolução das ações, talvez não sejam realmente necessárias para que as coisas melhorem e tal, né? É nesse sentido. Mas você percebe que dentro desse... Eu acho que a gente tem a mesma ideia do que esse ponto aí tá querendo, né, Marlon? Só que eu acho que nesse momento aí, o próprio filme faz questão de deixar claro que isso não deu certo, né? Ele mostra que a intenção dele era essa, realmente, de a base da força levar o ideal dele até o final, né? A ação dele até o final. E ele mostra que o que ele fez para concretizar isso daí, além de ter sido terrível, vai levar ele para uma situação de desastre total, né? No final das contas, o filme, inclusive, acaba no final dessa ação, ele acaba no fundo do poço, literalmente. É por isso que é um filme petista, né? Na verdade, o próprio diretor, né, ele lançou... Ele é petista, o diretor é petista. Ele faz uma explicação dando ideia que ele faz uma crítica não só ao capitalismo, como ao próprio socialismo, né? Socialismo institucional. É isso aí que eu acho que essa parte tranquilamente, ele tá querendo mostrar exatamente isso, uma tentativa de revolução que, como todas as outras, assim, precisou de práticas além que se perdem durante o processo. Porque eles precisaram usar a força para levar a comida até lá embaixo e matou metade da galera para levar a comida, né? Se subisse, né, seria interessante também, né? Porque aí seria um caminho talvez diferente, porque você tá matando justamente os que estão mais oprimidos, né? Esse que é o problema. Aí que tá. Ninguém do restaurante morreu. Pois tinha que subir a plataforma para matar burguês, no caso. E não Os caras não deram conta de chegar nem no final, olha pra você ver. Mas eu acho que o restaurante é uma coisa interessante, porque o restaurante, na verdade, em si, ele prepara a comida para todo mundo. Peraí. Ele prepara, mas não distribui. Não, né? Ele só prepara. Ele prepara, mas não distribui, é diferente. O Jusimar, você tá de volta, cara? O Jusimar tá de volta. Você tinha saído, Zé?
Sentiu sua falta. Ninguém nem reparou, ninguém nem percebeu. Sentiu sua falta aqui. Ô, Jucimar. Ô, Marlon, você terminou aí, Zé? Ô, pode mandar brasa aí, irmão. Vou passar a bola pro Jucimar, pode ser, cara? Pra ele poder... Passa a bola. Então, Jucimar, segura aí. não entendi essa referência, não. Não, nem vale a pena, cara. Eu dei um passe pra você, não deu barulho aí, não. Ah, tá. Eu não sei jogar futebol, não, cara. Mas sobre o filme, eu não sei o que já foi dito, mas eu queria pegar um gancho dessa fala que eu ouvi que eu achei muito interessante. Que o restaurante faz a comida, mas não distribui. Que eu achei uma pegada bem legal, cara, do filme, sobre como que são as motivações humanas, os propósitos humanos. Nós fazemos as coisas, mas se a gente parar para pensar muito bem, boa parte do que a gente faz só tem sentido no sentido muito micro. No sentido macro, não tem o menor sentido e não tem o menor fundamento a gente continuar reproduzindo as coisas que a gente faz. Vamos suicidar, então. Suicídio coletivo na Rádio do Bode. Para com isso, cara. Não, eu só tô falando assim, parar pra refletir. Jim Jones, manda um abraço lá do inferno. Não faça isso. Não faça isso. Mas, pô, ninguém para pra pensar isso não, cara. Jucimar não tá sendo nada cristão agora, velho. Não, pelo contrário, cara. Nós cristãos somos muito mais altruístas. Acabei de falar disso, você não tava aqui. Ainda bem. Eu sou cristão, mas eu não concordo muito com isso, não. Não, cara, reflita bem, cara. Não, peraí, pronto. Vamos lá. Já começou a ficar... Eu tava gostando do raciocínio, só que aí você me manda uma dessa, Jucimar. Eu vou ter que... Nós, quem somos altruístas? Os cristãos, velho. Quais cristãos? Eu tô com um problema aí. Quais cristãos? Cara, vamos lá. Reflita cristãos bem. Espíritas? Não, reflita bem o paradigma da igreja. Tinham tudo em comum, partiam o pão de cada em casa e vendiam suas propriedades e dividiam o valor com os que não tinham. Isso não é um paradigma interessante, não? Revolução Soviética do... Isso é o cristianismo... Não, isso não tem nada a ver com a União Soviética, galera. Isso aí é o cristianismo primitivo, não o cristianismo à la... de Macedo. Lá é islamismo. Vocês estão me perguntando qual cristão. Você tá assim, lá. Continua aí, Jucimar, senão a gente não vai parar de zoar, não, cara. Não. Concluindo, é esse o meu raciocínio. Nossas atividades, hoje em dia, muitas delas não têm o menor sentido. Nós precisamos repaginar um pouco isso, senão nós seremos a mesma coisa daqueles funcionários do restaurante lá de cima. Ponto, final. Então tá, daqui a pouco você volta aí, velho. Interrompa aí quem você quiser, Jucimar. Não fica calado, não, porque educação aqui, né? É o forte, não. O Alan tava com o dedo levantado aí? Não, mas aí, igual o Marlon falou, que ele teve uma abordagem diferente, eu cheguei a ver essa abordagem social, porque eu só quis trazer uma coisa mais semiótica, assim, podemos dizer, né? Tentar fazer uma leitura mais, assim, nas entrelinhas dos signos mesmo. Mas eu acho que a proposta social, ela é muito forte, essa leitura, justamente por causa disso. Porque, somente na situação que a gente vive do nosso planeta, onde não há uma distribuição exata das riquezas, uma distribuição exata da alimentação. Nós vemos milhões e milhões de toneladas de comida sendo jogado fora, enquanto algumas pessoas passam fome em alguns lugares do país, né? Do país não, do mundo. Do país também. Você sabe que eu vi muita gente falar sobre isso quando eu tava falando desse filme, né? Me perdoa, só vamos ver se é por aí que vai caminhar. Todo mundo falou sobre isso, cara, e essa é uma parte que eu não concordo. Como se as pessoas que tivessem em cada um dos andares tivessem que se preocupar com a distribuição da comida em todo. Eu acho que não é por aí. Uma coisa é o cara do andar 6 preocupar com o andar 7, 8, tudo bem. Mas ele não tem como se preocupar lá com o andar 100, por exemplo. Eu acho que esse filme está muito mais tentando conversar com a gente sobre como as pessoas reagem em cada um daqueles círculos entre si, ao ponto deles precisarem fazer coisas que, no final das contas, vão completamente em desencontro às suas ideias, aos seus pensamentos, à sua crítica.
que é o que o personagem traz pra gente. Ele entra com um perfil, que é o perfil idealista, né? Vai totalmente contra o cara da faca lá o tempo todo, e no final das contas, ele termina ao lado do cara, no mesmo patamar. Eu acho que, inclusive, quando o cara chamava ele de caracol o tempo todo lá, é porque ele deu volta demais pra chegar. Ele sabia que ele ia chegar naquele mesmo ponto, entendeu? Igual um caracol que dá muita volta para chegar. Então, eu acho que o filme está muito mais preocupado em mostrar como que a gente reage do que o que a gente faz socialmente, assim, de distribuição. Porque essa preocupação também não tem que ser nossa, assim, né? Por exemplo, a própria cozinha que prepara lá, ela poderia pensar nisso, mas ela faz propositalmente aquele processo, sabendo o quão doloroso vai ser para as camadas inferiores. Aquilo é proposital. Ela poderia resolver esse problema. Hermenêutica, ela te abre várias interpretações, na verdade, a obra de arte, né? Eu acho que o enriquecimento dessa obra é justamente que ela abre várias interpretações. Mas a própria ideia é justamente essa, tanto que quando ele conversa com a mulher do cachorro, a ideia é essa, que ela fala: você vai pegar a parte que eu separei a parte que você tem que comer e você vai separar a parte pro outro. Não é que você deve se preocupar com os andares inferiores, você tem que preocupar com o andar de baixo. Se você separa a parte pro andar de baixo, ele come aquela parte e separa pro outro, talvez eu acredite. Mas ele separa... Eu acho que esse é um pedaço da coisa toda. Mas o que é interessante também? Porque quando eles se propõem a levar a comida a todos os andares, eles não conseguem levar a comida a todos os andares. Não, justamente. Exatamente. Essa tentativa aí é uma parte dessa história toda, né? A gente tem A tentativa de levar comida a todos os andares leva morte, cara. É só isso que leva. Leva a morte por causa do processo que foi utilizado, né? E tem um discurso muito interessante do cara que fala o seguinte: por que eu deveria deixar de comer? Mês passado eu tava no andar tal, eu passei fome, né? É a questão do desespero e da questão da dialética do senhor de escravo, né? Ora eu estava embaixo sofrendo, agora eu estou aqui em cima, no posicionamento entre aspas do senhor, agora é a minha vez de aproveitar a situação. E na vida a gente vive isso, né? Isso explica, inclusive, por que o cara mijava na comida dos outros lá, ó. Uhum. Marlon. Fala aí, Marlon. Oi, pô, esqueci, velho. Da puta. Tenta aí. Sei lá, velho. Sei lá, esse filme é muito doido. Vai pensando, então, só falar uma coisa, saindo um pouco fora disso. Umas referências que eu achei muito interessantes foram a questão das referências bíblicas que aparecem no filme, que eu tava vendo algumas, né, leituras a respeito disso. A primeira é a questão dos andares, né? O último andar é o 333. Se você pensar, são 2 por andares, então são 666, né? 666 pessoas presas naquele poço. Lembrei. Pode falar. Lembrei. Eu ia falar o seguinte, que de qualquer maneira, se dentro do contexto, cada um pede um prato, de qualquer forma, ele teria, por justiça, que comer talvez somente aquele prato. Porque todos pediram um prato. Então todos que estão ali têm direito ao seu prato. Óbvio, beleza. Então ele vai comer por dia ali só aquilo também, né? Então não sei até onde seria necessário ou satisfatório, né, para a própria sustentação do corpo e tal, comer só aquilo. O cara pediu escargot, por exemplo, o personagem principal. O cara vai comer escargot ali quantos meses, quantos anos, sei lá. Né? Então, assim, talvez justamente já ia dar merda de qualquer jeito. Mas eu acho que esse ponto aí, objetivo demais, aí, acho que não é coisa pra gente ficar pensando muito, não, porque aí ele estraga a obra. É igual gente que ficava pensando como é que a menina sobreviveu tanto tempo lá embaixo, né, no último andar e tal. Não, então, cara, mas o filme dá patamar pra pensar isso sim. Nem se sabe se a menina existe, né? Tem um grande questionamento. Claro que existe, cara. Como não, cara? A própria crítica. Na verdade, o diretor ele falou que queria deixar em aberto. Ele não deixa claro. Você tá igual o Stalin agora, velho. Quem? Eu? Uai. Você falou, não pode pensar. Não É igual o Hitler, pô. Então tá, então eu vou. Stalin ainda. O cara toma um couro, quase morre lá. O outro toma uma facada lá, uma espadada. Os caras caem praticamente mortos lá. Aí eles vão ver uma menina.
Entendeu? E aí... Queria lembrar vocês dois, quando vocês estão falando esse tipo de coisa aí, como é que tá raso, igual um copo d'água, essa conversa fiada de vocês aí, que quando eles saem, quando eles vão embora, o senhor gordo e o principal, a menina, além de comer aquela comida que eles levaram até lá embaixo, lá com a tapioca lá, ó, ela volta em cima da plataforma rapidão, tem uma tomada dela sozinha, não tem ninguém olhando pra ela, sacou? Ela tá sozinha subindo naquele momento lá. Então eu vou levantar algumas considerações. A menina tá limpa, a menina não fala um A, entendeu? Não tá limpa, não. Tá, ela tá limpinha. Depois eu assisto pra você ver. Ela não tem nada. Todo mundo tá sujo, todo mundo tá mal arrumado. Ela tá limpinha, bonitinha. Não, tem muita gente que tá limpa também. Então, assim, é um questionamento. Será que realmente não foi uma ilusão? Porque se você não tem o ato de higiene pessoal, cara, eu sinto muito. Ela é uma criança, velho. Como é que a menina vai lavar a própria roupa? Vai ver que ela levou uma lavadora. Ela cada a menina foi educada pra isso. Acabou de vez agora. Stalin. Ô, velho, Stalin matou foi pouco. Não, eu tô falando sério, porque essa é uma parte fundamental da história toda, porque se a gente cogita se a menina não existe ou não, peraí, vamos montar esse negócio aqui então. A menina, no final, estava sendo chamada de a mensagem, né? Eles queriam mandar um prato de comida só lá para cima, lá para poder mostrar pro pessoal que eles estavam em desacordo com a forma como aquele processo de alimentação estava acontecendo. Como a comida acabou não sobrando, a menina era a mensagem, certo? Imagina só o quão desastroso seria esse filme se no final das contas a última coisa que o cara preparou ali, ó, e ir embora, não existisse pra nada, né? Eu acho que fica, assim, meio incoerente com a construção do roteiro. Seria, tipo assim, parar pra imaginar que a menina não existia àquela altura do campeonato, ele ia esperando que ela, tipo assim, depositando nela todas as esperanças, né? Ela como mensagem agora seria a esperança na próxima geração, a esperança do próximo ciclo poder ser rompido, né? Ela tava lá, ela teve uma... Hã? Pensei a mesma coisa. Teve uma tomada só pra ela. A gente vai ficar eu acho que se a gente tangenciar demais esse negócio, a gente começa a dar... Porque eu acho que, assim, dentro da interpretação pessoal, a gente tem coisas que a gente pode viajar e tem coisas que não dá, cara. A gente não pode começar a usar esse... Oi. Cara, eu considero, talvez, que o diretor... ele é pedófilo, então ele colocou a menina ali pra comida também. Sacou? Meu Deus.